Olá a todos e bem-vindos a este segundo episódio das Conversas Triviais do podcast Trivial. Meu nome é Vasco, como sempre comigo está o Bernardo e hoje trazemos os seguintes temas que queremos aqui abordar. Os dois primeiros são como é que eu ia dizer, duas atividades em que eu tenho estado envolvido, se é que se pode dizer assim, um retiro para homens que eu organizei há coisa de 2 meses, pouco menos, uma pós-graduação que estou a fazer com a minha mulher sobre educação. Depois vamos falar sobre outros três temas, onde provavelmente nos vamos deter um pouco mais. A recente Carta Apostólica do Santo Padre, de 14 sobre educação. A proclamação do São John Henry Newman como doutor da Igreja. E finalmente, e já que estamos na época, aqui uns toques em relação ao Halloween. Pronto. Então, começando pelo início, disse que ia falar sobre um retiro de homens. E porque é que eu vou falar sobre um retiro de homens? Não é nada de novo. Mas aqui há algumas ideias que acho que me parecem interessantes. Eu gosto de organizar assim coisas para homens, nada contra mulheres, mas parece-me que temos numa altura, é importante dizer Rapaz, isto, nada contra a mulher. exatamente, Ah, a começar pela minha, mas parece-me que vemos numa altura, Bernardo, e tu certamente também sentirás isso, em que ah, enfim, é preciso de facto promover bons momentos entre homens. Quando eu digo bons momentos, não é ir beber copos só, ou beber um copo, nada contra isso, mas bons momentos de profundidade e naturalmente também de aprofundamento da fé. É importante que nós homens, num mundo em que vivemos, em que a masculinidade ora é tóxica, ora é, enfim, bastante feminina, não é? Portanto, vivemos ali mais ou menos entre dois polos opostos. Parece-me fundamental que homens católicos se juntem para fazer coisas que homens católicos deveriam, em princípio, fazer, não é? Nomeadamente rezar. Pronto, eu gosto muito de organizar peregrinações todos os anos, mas isso deixo para uma próxima conversa trivial. Mas desta vez ocorreu-me organizar com mais um padre amigo meu um retiro para homens, que não é, como dizia há pouco, não é nada de novo, não é? Já existem retiros para homens. Diria que sobretudo os retiros promovidos pelo Opus Dei, que são ótimos e que recomendo muitíssimo que façam. Também em Schanstatt também fazem-se alguns retiros também para homens. E eu, enfim, tive uma ideia, de fazer um retiro muito relacionada com um tema que eu costumo falar, que tem a ver, com enfim, a pureza e, nomeadamente, a luta contra a pornografia que eu tenho presente, que é uma luta, pronto, presente na vida de muitos homens católicos e que naturalmente é sempre ali como é que eu ia dizer, um obstáculo, uma vivência plena da fé, não é? Este problema da pornografia. Então a ideia começou por aí. Pronto, depois também fui maturando e com a ajuda deste padre amigo que me ajudou a organizar, também fomos percebendo que, quer dizer, esse pode ser um ponto de partida, mas não faz sentido também estarmos a carregar um retiro só sobre o tema da pornografia e da pureza, depois, corre o risco de assustar os homens, mas enquadramos isto depois de tudo, este tema da pureza num retiro. Diria que até seria um retiro, enfim, normal para quem conhece os retiros do Opus Dei, em que falámos sobre vários temas, desde a Santa Missa, a confissão, as virtudes, etc. E pronto. E depois, porque é que eu queria falar sobre isto, não é? Quer dizer, obviamente não estou aqui a gabar de nada e, claro que não me estou a gabar de nada, não tenho nada para me gabar. Mas isto para dizer que quando começámos o retiro eu nunca tinha organizado nenhum. E estávamos assim um bocadinho. Quando chegámos no primeiro dia, o padre perguntou-me logo: Olha lá, Vasco, isto aqui é em silêncio ou não é em silêncio? Fiquei ali um bocadinho sem saber bem o que responder, porque, pronto, eh, sei que tipicamente os retiros são em silêncio. Eh, Este não sabia bem o que é que havia de dizer em relação a isso. Pronto. E então, na verdade, este retiro passou a ser um semi-retiro. E porque é que eu queria trazer este tema para aqui? Porque me parece que também é importante, obviamente não só os retiros, mas também é importante que num contexto de retiro, no sentido em que estamos, neste caso, enfim, 2 dias retirados do mundo, é importante também promover momentos de boas conversas, não é? Seja 2 a 2, 3 a 3, à refeição, e isso foi uma coisa que eu acabei de perceber
e que fez sentido. Portanto, nós acabámos de fazer um retiro que era um retiro de semi-silêncio. Eu há bocadinho acho que disse um semi-retiro, não, foi um retiro, mas foi um retiro de semi-silêncio, em que havia uma parte do dia em que estávamos em silêncio e outra parte em que se promovia conversas. E eu não sei, Bernardo, o que é que tu pensas em relação a isto, mas acho de facto, acho que acabamos de ter muitas vezes um déficit, nós homens, de momentos em que podemos ter de facto conversas profundas e de testemunho cristão e de partilhar, olha, eu tenho esta dificuldade e como é que esta pessoa vive isto e como é que não vive. E acho que acabam por ser escassos os lugares e os momentos onde podemos fazer estas perguntas num. Enfim, isto é tem um enquadramento masculino, não é? Portanto, falar em ambiente protegido pode soar um bocadinho mal, mas de facto é um ambiente protegido, no sentido em que é importante, por exemplo, neste caso era eu e o outro éramos casados e havia muitos jovens, enfim, ainda solteiros ou que namoravam e houve ali umas boas conversas, também desmistificar algumas coisas, aquelas coisas que tu e eu às vezes falamos com as nossas mulheres, falamos nos CPMs, não é? Desmistificar ali algumas coisas, sobretudo em relação aos primeiros tempos de casamento. E houve verdadeiramente boas conversas. Bem, há bocado ia te fazer uma pergunta, mas e como é hábito meu, continuei a falar, mas não sei o que é que tu tens, ou seja, se percebes a necessidade, não é, de nós homens termos assim momentos entre nós em que podemos, para usar uma expressão muito em voga, abrir o coração, não é? Sem Não, ser, não é ser lamechas, não é? Mas poder abrir aquilo que nos inquieta mais. sim, completamente. Eu acho que logo a premissa de partida é muito interessante. Este programa de. A ideia original, que era uma coisa, um retiro mais à volta do tema da santa pureza, acho que é fundamental, até porque o problema da pornografia, uma das formas, não diria a forma, mas uma das formas mais importantes de ultrapassar é seguramente com ou até, se calhar até dizia de outra forma. Para ultrapassar o problema da pornografia, é importante estarmos inseridos numa comunidade saudável. E quando falo em comunidade não falo apenas da comunidade política, porque essa definitivamente não é saudável nos tempos em que vivemos, mas numa comunidade mais pequena, uma comunidade de amigos. E se repararmos muitos dos programas dos Estados Unidos, onde esta temática já está um bocadinho mais evoluída, passam precisamente por, obviamente, pondo de parte as situações que necessitam de apoio clínico, porque também as há, mas passam muito por integrar os homens numa comunidade de outros homens que estão a lutar, ou que já passaram, ou que estão a passar, por esse desafio muito em concreto da pornografia, e, portanto esse é sempre um passo importante, inserir numa boa comunidade, numa comunidade saudável. E obviamente que a comunidade saudável não é importante só para a pornografia, é para praticamente tudo na nossa vida. E isto leva-me ao segundo ponto, que é, quando estavas a falar, pronto, depois acabou por não ser isso, mas acho que mesmo que se fosse isso, mesmo que fosse só de volta da questão da Santa Pureza, eu acho que era importante e até acho que poderia fazer sentido. Depois o outro ponto que me lembrei, enquanto estavas a falar, foi de um programa muito interessante que tanto tu como eu já fizemos, que é o programa Exodus 90, portanto, Êxodo 90, que é essencialmente uma. Para quem não conhece, acho que quem nos ouve, provavelmente quase toda a gente conhece, mas é um programa precisamente para homens, nos 90 dias antes da Páscoa. Quer dizer, acho que também se pode fazer eventualmente antes do Natal. Não sei, por acaso, confesso que não sei exatamente se só se faz uma vez por ano ou só se faz mais do que uma vez, mas nos 90 dias antes da Páscoa, em que, pronto, para além das disciplinas habituais, que fazem parte do tempo da Quaresma, mas aqui antecipa-se um bocadinho a Quaresma. Outro elemento fundamental deste programa da ascética masculina, que tem esta dimensão masculina grande também, é precisamente a dimensão da comunidade. Portanto, tens de te inserir num grupo de homens e fazemos sempre este programa do Exodus 90 num grupo de homens que se reúne semanalmente para, para comentar como tem sido. Como tem sido o programa do Exodus para cada um deles, que dificuldades é que tem encontrado, que coisas boas é que também Nosso Senhor tem trazido no meio dessa caminhada.
E isto tudo faz muito sentido porque é mesmo da nossa natureza, da nossa natureza humana, naturalmente, estarmos inseridos numa comunidade e, em particular, da natureza masculina, da natureza do homem, estarmos integrados numa fraternidade. Frater é irmão, não é? Em latim, ou seja, num grupo de irmãos, num grupo de amigos, em que puxamos uns pelos outros, em que puxamos uns pelos outros. Isto não só é saudável, não só é bom, como faz parte mesmo da nossa natureza e, portanto, é algo que faz todo o sentido. Ficamos todos a saber que para o Bernardo antecipar um bocadinho é antecipar em dobro, não é? Porque o 90 dias acaba por ser mais Exato. ou menos o dobro do tempo da Quaresma. Mas é verdade, foi uma belíssima experiência e podes dizer, quer dizer, é público, qualquer pessoa pode ver quais é que são as disciplinas do Êxodo 90. Jejuar 2 vezes por semana, tomar banhos frios, não comer entre refeições e depois, enfim, há várias disciplinas e depois ao domingo pode-se, domingo e dias santos pode-se, podemos poupar não beber bebidas alcoólicas, que eu sinceramente acho uma coisa, enfim, de inspiração altamente, Anticristã, pagã. enfim, muito puritana pelos vistos, pelo menos, muito calvinista, Aquele vinho dos mas, Estados Unidos. mas, mas ao domingo pode-se relaxar uma disciplina destas todas. E eu não escondo a ninguém, eu relaxei sempre o poder beber uma cervejinha, porque entendo que é um dom de Deus. Domingo e dias santos. Bom, mas já agora, há bocado esqueci-me de dizer, mas não deixei de chamar, ou seja, não deixei de chamar, este retiro que acabei por organizar com o padre meu amigo, o nome do retiro era Criar em mim um coração puro, não é? Portanto, daquele salmo lindíssimo cujo número eu acabei de me esquecer, não sei se são 50 ou 51. Não é? Criar em mim, Senhor, um coração puro. Mas o que eu acabei por perceber é que, de facto, faz sentido enquadrar a luta da pureza na vida, naquilo que é a luta da vida cristã, não é? E aqui, se eu puder só dar aqui mais uma nota, engraçado, quando falámos das virtudes e dos vícios, não é? Nomeadamente, neste caso, o vício da luxúria, uma das coisas que o padre disse, e a verdade é que o vício da luxúria, ou se quiserem, as tentações contra a carne, não é? São aquelas que nós lutamos fugindo, não é? Tipicamente, Exatamente. outro tipo de tentações nós podemos lutar enfrentando-as, mas tentações contra a carne é fugir. É fugir, mas obviamente não é só fugir, enfim, é fugir, mas sobretudo, que também é um dos princípios da castidade, não é? Porque a castidade não é um não, é um sim, não é? É orientar, não é? Aliás, como falávamos também sobre No o episódio anterior. bispo. Exatamente, do Bispo Eric Varden, no fundo é a reconciliação dos sentidos, reorientar o nosso olhar, reorientar o nosso coração. E uma das dicas que o padre disse é: se te sentes tentado, e é normal, temos tentações, não é? Somos homens, somos feitos de carne, temos tentações, é dirigir o nosso olhar a Nossa Senhora, rezar uma Ave Maria, e de facto eu posso comprovar que ajuda muitíssimo, não é? Porque quando orientamos o nosso olhar para aquilo que é, enfim, de entre todas as criaturas, aquela que é a pureza, não é? A pureza, a rainha da pureza, de facto, parece magia, mas não é, é de facto de graça. A pureza também acaba por invadir o nosso coração. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. O padre também deu a ideia de, como nos retiros do Opus Dei, também ler um livro à refeição. Enfim, do Opus Dei, certamente vários retiros que têm este hábito de ler um livro espiritual à refeição. E ele levou um livro muito engraçado, não estava nada à espera, que se chama Jesus está vivo, de um padre Emiliano Tardif, que é um padre canadiano, que foi um dos padres que esteve envolvidos no renovamento carismático dos anos 70. E de facto aquilo é impressionante porque é um livro e parece, tanto quando percebi e depois vinha a perceber, aliás, a seguir ao retiro, bastante bem sustentado, que é um padre que tem, enfim, às centenas de testemunhos de curas mesmo. Pronto, às vezes achamos que isto do renovamento carismático é assim uma coisa meio maluca, meio protestante, e de facto a origem é mais ou menos protestante, este voltar ao Espírito Santo, não é? Mas esta vertente católica também deu bons frutos. Portanto, só aqui uma sugestão do livro para quem quiser ler Jesus está vivo, do Padre Emiliano Tardif. Mas se calhar avançamos aqui para o tema da pós-graduação em Madrid, que eu acho que nunca tinha dito. Portanto, eu já falei, já tenho falado de vez em quando, de uma autora canadiana que eu gosto muito. Não me lembro se é canadiano ou canadiense. Isto é a minha ignorância, mas pronto, não Boa interessa. pergunta. Uma autora oriunda do Canadá, mas que já está em Espanha
provavelmente, não sei se há 20 ou mais de 20 anos, que é Catherine Lecuyer, ela é do Canadá, do Quebec, daí o nome francês, ou é francófono, peço desculpa, e ela fundou uma fundação, peço desculpa pelo pleonasmo, chamada Fundação CLE, CLE, portanto são os iniciais de Catherine Lecuyer, não é? Ela apóstrofe é Ecuyer, e esta fundação CLE promove um conjunto de, enfim, sim, de iniciativas de formação ligadas à educação. Portanto, ela é conhecida pela temática de educação, escreveu, tem best-sellers publicados em português como sendo Educação na Realidade, Educação para desculpa, a primeira é da curiosidade, o segundo é Educar para a Realidade e mais recentemente Conversas com a minha professora, aliás, que eu li no ano passado, ou já foi este ano, não me lembro. Quando é que eu li? Já devia saber isto. Ou seja, não me lembro se falei disto nos nossos episódios anuais dos livros que lemos e que vamos ler, mas pronto, não interessa. E ela fundou esta fundação e tem vários cursos para pais e relacionados também com o tema dos ecrãs, que é uma das áreas de estudo. Ela neste momento não, ela é doutorada, eu acho que ela é de Direito na origem, mas depois doutorou-se em Educação, portanto é uma pessoa, enfim, é uma investigadora da área de educação, portanto não é só uma pessoa que manda bitites. Escreve em vários papers, ou melhor, escreve papers em vários jornais deste género. Pronto, e agora, para variar, perdi-me. Já sei. Tem um curso para pais, tem um curso, e fez uma coisa, um fim de semana para jovens. E depois é tudo em espanhol, passa tudo em Madrid em espanhol. Mas o curso para jovens era um fim de semana para jovens, peço desculpa, que era Lo Clásico es Épico. Muito giro. Assim, um fim de semana de imersão para jovens naquilo que é a tradição dos grandes livros, os, o cavalheirismo, coisas muito engraçadas. Puseram os miúdos a dançar valsa uns com os outros. Muito engraçado. E depois tem este, que é assim a opção mais arrojada, que é a pós-graduação em Educação Clássico-Realista e Humanidades, que é aquilo que a Mafalda, a minha mulher e eu decidimos fazer. É um curso de 2 anos, uma pós-graduação de 2 anos, e que chama-se pós-graduação, mas depois não tem, não tem, ou seja, não há nenhum canudo de nenhuma universidade, não há ECTS, os famosos ECTS, mas Não é há Erasmus, propositado, não há Erasmus, não há. Sabes que o fazem Erasmus Erasmus fora. na Zambuja. Isso Ou já, em já houve Madrid, já coisa, estão a fazer, exatamente. Mas é já estão a isso, fazer Erasmus em Madrid. a própria pós-graduação é em Madrid, porque vamos lá, já agora, isto é uma sexta-feira e um sábado por mês, pronto. Mas depois tem um cuidado muito engraçado. Pá, em dezembro, sendo o mês de Natal, não há, portanto fazemos 2 fins de semana em novembro e depois também julho e agosto é tempo de férias, também não há. Depois uma pós-graduação que tem assim um lema engraçado. Ela diz: uma pós-graduação em que podes levar o teu bebé, portanto, até aos 10 meses podes levar, mas não levas o teu telemóvel. Portanto, há a prática, ou a boa prática, de ter os telefones pelo menos em silêncio e não os consultar durante os cursos. Pronto. Enfim, ah, clássico realista e humanidades, é este enfim, o nome, o tema de fundo, e no fundo estamos ali a aprender o quê? Metafísica aristotélica, tudo o que são as correntes pedagógicas, estamos a aprender, enfim, eh, o voluntarismo, estamos de um escoto, como sendo mau naturalmente, na mau, ou seja, no contexto de educação, nada contra o beato de um escoto, mas que teve, Já, curiosamente, já tinha a fazer correção eh, fraterna e sim, ao eu vivo. peço, obrigado, exatamente, mas fez bem. Mas, ou seja, o voluntarismo de um escoto versus o realismo de São Tomás de Aquino. É muito interessante, ou seja, isto, enfim, naturalmente está, não sendo um curso, enfim, cristão ou católico, se quiserem, obviamente apoia-se naquilo que é a tradição intelectual ocidental, que não pode escapar, ao cristianismo. Mas é muito interessante. Nós, na última vez que tivemos que fomos pronto, a ter as aulas, tivemos toda uma aula sobre o pecado original e como é que a atitude diante do pecado original pode influenciar
a educação. É muito interessante, pois fala-se muito sobre Rousseau, não é? O grande, o arqui-inimigo desta pós-graduação é o Rousseau, não é? Que acaba por ser o pai da tradição romântica, se quiseres. Enfim, um bocadinho mais complexo do que isso, não é? Mas de facto o Rousseau foi um tipo absolutamente, enfim, terrível para tudo o que tem a ver com a educação. No fundo, a Catarina Curia, para quem esteja interessado, tem interesse, enfim, o que se dá nesta pós-graduação, mas a temática da educação, eu aconselho mesmo, mesmo, mesmo a que leiam, e acho que já o fiz no passado, o livro Conversas com a Minha Professora, não é? Porque ela explica que existem dois eixos, não é? Os dois maus, então, aquilo que é o construtivismo ou o romantismo, enfim, com origem em Rousseau, mas depois outros teóricos mais recentes, do século XIX, XX, Descroly, Claparède, o John Dewey, isso num eixo e do outro lado o que ela chama um mecanicismo, não é? Portanto, ou seja, é a aprendizagem para formar, enfim, para formar peças para a engrenagem do mercado de trabalho, não é? Portanto, são dois polos opostos e ela depois apresenta uma via média, que é o que ela chama a educação clássico-realista, que no fundo é um bocadinho a educação clássica que nós falamos, mas ela acaba por dar este foco no realismo, não é? Porque as outras duas, o que acontece no construtivismo, que tem os seus antecedentes em Rousseau, é que a realidade não é algo que existe e que nos precede, mas é algo que é construído, não é? O construtivismo é isso mesmo, é a ideia pedagógica, a ideia falsa pedagógica que nós podemos, nós, o aluno, a criança, pode construir a sua própria realidade. Isto obviamente não é sustentável, mas se formos a ver, grande parte dos currículos das escolas e universidades de curso de educação apoiam-se no construtivismo, não é? E por isso é que nós vemos à nossa volta a qualidade da educação a reduzir, cada vez menos exigente, os resultados cada vez piores, nomeadamente aqueles típicos do PISA e acho que é o TIMSS, o outro, e o que ela relaciona, o que ela faz é relacionar enfim, esses, ou seja, essa performance pior na educação com as teorias construtivistas, não é? E nós agora, enfim, estamos a gravar isto no início de novembro, agora a meio de novembro vamos à edição de novembro do curso e vamos ter uma palestra em que um dos oradores, convidados por ela e amigo dela, é o ex-ministro da Educação português, o Nuno Crato, professor Nuno Crato, que aconselho, para se perceber exatamente o que é o problema do construtivismo, aconselho muito a que leiam os dois livros que ele tem publicado, os dois relativamente curtos, que é o Eduquês. O Eduquês é um deles, tem um subtítulo agora, confesso que não recordo, e o outro que foi publicado este ano pela Fundação, hum, como é que se chama? Manuel dos Santos? Não, não é Manuel dos Francisco Manuel Santos. dos Santos. Francisco Manuel dos Santos, exatamente. Um livro dele que se chama Aprender, também, que explica muito bem os problemas do construtivismo. Pronto. E depois sem esquecer que há o polo oposto, que é o mecanicismo, que estava há bocadinho a explicar, que no fundo é esta ideia de que as crianças são uma espécie de caixa vazia onde temos de depositar conhecimentos, elas têm que apreender e depois têm que corresponder com as respostas certas que nós estamos à espera. Portanto, por isso é que eu estou a dizer que é um bocadinho esta lógica de vamos formatar as crianças para corresponderem com o mercado de trabalho. Pronto. Enfim, isto. Peço desculpa, estou aqui obviamente a resumir temas que dariam para vários episódios de Trivium, e pode ser que um dia venha mesmo a preparar um episódio de Trivium sobre isto, mas pronto, e há bocadinho disse assim por alto, falei de metafísica aristotélica, mas de facto é aí onde tudo começa, não é? Ou seja, Aristóteles era um profundo realista, não é? E pronto, aquelas categorias que tu conheces bem e que eu não era tão versado e ainda me custa, não é? O ente e essência, a forma, matéria, o ato potência, etc e tal. Ahm, Começámos por aí, não é? Etc Porque e tal isso, não são etc e tal. categorias. Pois Não não, são esses, categorias esses metafísicas, Vasco. ainda não são, de Estavas facto, ainda não os distraído, não. criei, eu não os criei. Mas de facto, toda a pedagogia que ela defende, enfim, vem de Aristóteles e depois, obviamente.
com São Tomás de Aquino, É que é batizado, sim. o outro grande herói, não é? Batiza Aristóteles e, pronto, e santifica de alguma forma tudo o que diz respeito a Aristóteles. Só para concluir, peço desculpa, lembrei-me há bocado e não o disse. Quem é que é a grande heroína, se quiseres, mais recente deste, deste curso? É, curiosamente, Maria Montessori, que muitas vezes as pessoas associam os métodos de Montessori a esta ideia do construtivismo, não é? Que a criança faz aquilo que lhe apetece, o importante é ter coisas que estejam à altura dela, não é? Mesinhas pequeninas e etc e tal. Mas não nada disso, Maria Montessori, e ela explicou muito bem, aliás, a tese de doutoramento da Catherine Curie é sobre Maria Montessori diante daquilo que foi o legado do Rousseau, e Montessori testava o Rousseau, e explica que é precisamente o contrário. Maria Montessori é profundamente aristotélica e todo o método de Montessori só se percebe realmente à luz deste realismo, desta ideia de que a realidade existe e nós temos que, paulatinamente, conscientes e tendo presente aquilo que são as fases de aprendizagem da criança e expondo a criança à realidade. É isso que faz o método Montessori. Vai expondo a criança de forma gradual e respeitando os ritmos da criança à própria realidade, para que depois ela, sobretudo tipicamente a partir dos 7 anos, 7 8 anos, a criança possa, tudo aquilo que foram os exercícios, se quiseres, enfim, montessorianos, a criança depois possa aí, a partir daí abstrair-se da realidade e poder ter uma vida intelectual fecunda. É muito interessante, pronto. E uma coisa que eu não disse, não é só ela que dá as aulas, a Catarina Curie dá algumas aulas, por acaso ainda não nos deu nenhuma, mas ela depois vai buscar professores, bem, já falei do professor Nuno Crato, mas depois tem professores da Complutense, de Navarra, da Universidade de Francisco Vitória, ou seja, vai buscar ótimos catedráticos, daqueles que estão a ler um slide que tem grego à esquerda e espanhol à direita e sem querer começam a ler o grego e depois pedem desculpa. Percebem-se que estão diante de um grupo de É assim parecido analfabetos. contigo. É parecido Exatamente, é contigo. quem me dera, quem me dera. Mas pronto, só para É quem que tu tiver. normalmente tens os teus slides em grego, em É latim e isso começas mesmo. a ler em aramaico. É Sobretudo qualquer eu, coisa assim. é o Saimo Aramaico. Procurem por Fundación CLE, porque isto, ou seja, eles estão, todos estes cursos estão a ter novas edições e eu recomendo mesmo muitíssimo a quem tiver esse interesse para ir pesquisar. E depois o próprio site da Fundação tem uma lista de livros espetacular para quem tiver dúvidas do que há de oferecer ao pai, à mãe, aos amigos ou a mim e ao Bernardo, tem lá Obrigado da umas parte boas do doutor. sugestões, umas boas sugestões. Pronto, enfim, falámos então do retiro para homens, sua pureza e não só, falámos desta pós-graduação e agora chegamos a esta carta apostólica, desenhar novos mapas de esperança. E ao Bernardo, Tem tudo a ver com o que tivemos a falar até agora. tudo a ver, até porque o John. Bem, não, isto já vamos ao John Henry Newman. Mas se calhar agora passava-te a palavra, se calhar se quiseres introduzir este tema, também tenho algumas coisas a dizer. Mas como não me calo, talvez fosse justo agora tu intervires primeiro. Ok, então é uma carta que surge no 60º aniversário do documento conciliar Gravissimo Educationis, né? Gravissimo Educationis, em que o Papa não só reafirma ou recorda, está-me a faltar aqui a palavra, mas atualiza, se calhar atualiza é uma boa palavra, atualiza todos os conteúdos que estavam na Gravíssima Educação, a dizer que é um documento que se mantém totalmente válido, a expressão que ele usa diz que não perdeu nada da sua potência, e além de reafirmar a importância deste documento, ainda utiliza a mesma utiliza a mesma, digamos, os mesmos critérios do documento para analisar realidades que são novas, que são dos tempos que hoje vivemos. Portanto, não só acho que aqui que é um exercício que faz todo o sentido, como não só faz todo o sentido, como está extremamente bem escrito. É um documento extraordinário que eu recomendo todos a lerem. Em particular,
todos os que se interessam por esta questão da educação, mas de facto é um documento que está muito bem escrito. Não sei se partilhas comigo esta visão, Vasco, Eu achei o mas documento, fiquei muito bem juro, impressionado. eu achei o documento fenomenal. Né? A primeira carta apostólica do Papa, portanto, a carta apostólica é um dos documentos, provavelmente o menos importante, ou seja, a seguir às encíclicas e a seguir Instruções às apostólicas. exortações, há de vir as cartas apostólicas. Mas achei muito bem escrito como disseste e quer dizer, toca em tudo. Enfim, tu sabes naturalmente, mas muitos não saberão. O Bernardo e eu fazemos parte de uma associação que tem eh, a grande e venerável e dura ambição de conseguir abrir um colégio em alguma zona do país enfim, portanto, esta temática de educação ela tem estado muito presente, enfim, no nosso, nas nossas mentes e eu lia esta carta e apetecia-me dizer interiormente obrigado, Santo Padre, porque, quer Nos dizer, porque confirmaste, nos nos confirmaste, exatamente, confirmou. exatamente. A Mafalda, a minha mulher, começou a ler, eu mostrei aquilo quando saiu, isto saiu, entretanto, saiu dia 28 de maio, salvo erro, maio, meu Deus, de outubro, portanto tem 3 dias, 4 dias, 5 dias, não, Na temos altura em que cerca estamos de a 5, gravar. exatamente, enfim, mas é muito recente, e eu acho que disse à Mafalda, olha, o Papa escreveu uma carta apostólica sobre educação, deve ter dito às 11 da noite e a Mafalda leu aquilo de rajada Seguida. e pronto. Não, E foi está ela que me disse, extraordinário. Vasco, que tudo o que o Santo Padre escreve é aquilo que nós temos estado a falar. Portanto, é muito bom. Mas continua, continua. Sim, então, vou, se calhar, identifica três dificuldades do tempo presente, que eu acho que estão muito bem identificadas. Eh, Primeira, a hiperdigitalização. Eu estou a traduzir para português, eu li isto em inglês. Eu acho que não há versão em português na internet, mas acho que Ainda toda não, a ainda gente não, ainda percebe não, em ainda inglês. não. Ainda não. Então, mas três dificuldades do tempo presente: hiperdigitalização, que fragmenta a atenção. Dois, a crise dos relacionamentos, que fere a nossa dimensão psicológica, e depois uma insegurança social e desigualdades que podem extinguir o desejo humano. E depois, com estas dificuldades apresentadas, três prioridades para o tempo presente para a comunidade educativa. Primeiro, o cultivo de uma vida interior que tenha espaço para o silêncio, para o discernimento e para o diálogo da nossa consciência com Deus. Depois, a formação para um uso, wise use of technology, é o que diz lá, portanto, para um Um uso uso responsável e sábio, responsável, sim. para um uso responsável obrigado, da tecnologia e, em particular, da inteligência artificial que mantenha ou que ponha a pessoa em primeiro lugar, e depois também uma educação numa linguagem que seja construtora de paz, que seja não violenta e que seja aberta à comunidade. Acho ou seja, é este o panorama que é identificado pela carta. Depois há aqui uma série de pontos que eu gostava de sublinhar, um, e Vasco também vai interrompendo e vai Posso só, comentando. desculpa, Força, força. comentando estes 3 pontos. Bem, primeiro, quer dizer, o que o Papa falar de vida interior, não é? Que essa primeira prioridade é fundamental. Ele diz especificamente Numa fazer carta sobre silêncio. educação, Exatamente, é importante lembrarmos que estamos numa carta sobre educação. Está relacionado com a exatamente. educação. E que refere o silêncio, ou seja, é preciso fazer silêncio, que é uma das coisas mais difíceis no dia de hoje, de mim, que me considero um bocadinho jovem, mas imagino que para os mais jovens, ainda mais, talvez, que é o fazer silêncio. Conseguimos estar em silêncio. E depois, outros 2 temas que eu confesso que às vezes sou assim um bocadinho. Não sei se deve ser tonto, assim, um bocado cético, não sei porquê. Não é cético, mas leio coisas e assim torço um bocadinho o nariz. Mas depois, mas depois li melhor, não é? Li melhor este tema da inteligência artificial, do responsável, é mesmo fundamental. De facto, as crianças de hoje em dia, com 10, 11, 12, 14, 15, 16 anos, quer dizer,
o contacto que elas têm com a tecnologia é muitíssimo mais complexo do que foi o meu contacto e o teu, e o nosso já era complexo, bastante complexo, não é? E acho que hoje em dia as coisas ainda são mais complexas. Portanto, de facto, é fundamental. E o tema da inteligência artificial, quer dizer, a inteligência artificial corre o risco, a meu ver, de criar uma geração de burros, de pessoas que fazem um outsourcing, 99% Cérebro. das suas capacidades cognitivas. E nós, tu e eu já o fazemos, já temos os copilots e os chat GPTs para fazer esta pergunta, aquela pergunta e para nos ajudarem em algumas coisas. Ah, e, e mesmo assim, às vezes eu estou na dúvida, eu fico na dúvida a pensar quando é que eu já estou a ultrapassar o limite do razoável de utilizar isto, não é? Estas ferramentas. Agora, os miúdos começam agora a estudar. Quer dizer, pronto, acho que o perigo e, depois, obviamente, o pecado original, não é? E a preguiça, a minha preguiça é decorrente do pecado original, pode exacerbar em algumas crianças este perigo. Portanto, é mesmo fundamental. E depois, desculpa, eu fiz aqui um comentário grande. O terceiro tema desta linguagem de paz também hoje em dia, às vezes eu trabalho ali no Parque das Nações e vou às vezes ao almoço, gosto de ir à FNAC ali no Vasco da Gama limpar a vista. E, ou isso, ou ir olhar para o Rio Tejo. Mas de facto, pronto, calha a hora do almoço e ouço sim as conversas de crianças. Eu não estou a dizer que eu era um santinho e que não tinha assim uma linguagem assim pouco própria de vez em quando. Mas a verdade é que parece-me, enfim, isto pode estar a ser injusto, mas de facto parece-me coisa. Ouço mais asneiras e ouço mais agressividade na forma de falar. Isto, enfim, é um exemplozinho da minha bolha do Parque das Nações. Mas é mesmo fundamental. hum, quer dizer, isto tem tudo a ver também com a linguagem, não é? Ou seja, o empobrecimento da linguagem é uma coisa perigosíssima para o ser humano. Perigosíssima. Aliás, romances como o 1984 explicam isso muito bem, não é? É. E de A facto hoje em importância da dia, linguagem e o poder da assim, linguagem, não é? exatamente, exatamente. Aliás, há um livro que eu nunca li do Joseph Pieper que é Abuso de Linguagem, Abuso de Poder, não é? Enfim, nunca li, mas o título já revela muito. Mas de facto, hoje em dia, o vocabulário é tão, tão limitado e é muito interessante, parece-me a mim, associar a ideia de um vocabulário rico ou melhor, deixa-me dizer ao contrário, um vocabulário limitado faz com que as pessoas compreendam menos umas às outras e, portanto, o risco de violência e de inimizade e de incompreensão é maior, não é? Sem dúvida. Porque estamos a reduzir a riqueza de informação que transmitimos é reduzida ao mínimo essencial. E o mínimo essencial não satisfaz a alma humana, não é? Aliás, neste curso que eu fazia em Madrid, ele dizia, um professor dizia de forma engraçada, não é? Os ingleses têm dark red, red e light red, não é? Ele só encarnado. Em espanhol nós temos, enfim, agora não me lembro, mas era rojo e tipo grená, ou seja, vários matizes, não é? E é engraçado que ele diz, pronto, que houve esta necessidade no espanhol de explorar mais a riqueza das cores, das tonalidades. Pronto, isto enfim é um exemplo um bocado estúpido, mas perceber de facto que a riqueza na linguagem enriquece também o mundo interior. Portanto, desculpa, fiz aqui cortei-te a palavra e fiz aqui quase uma mini dissertação sobre cada uma destas três prioridades, mas de facto são namus, para usar uma expressão em alemão. Pois, novamente, que recomendo toda a gente a ler a carta, mas se calhar eu fiz aqui uma seleção de alguns tópicos que eu acho que são importantes. O Vasco eventualmente terá outros, ou os mesmos. Também não acho que seja totalmente. E vamos comentando. Ou seja, um primeiro sublinhado que eu gostaria de fazer é o papel dos pais. O papel dos pais é algo que já vinha da Gravíssimos Educationem. Um, e acho que é sempre importante. Então, nos tempos que vivemos hoje, em que se discute tanto liberdade de educação, o papel das famílias, estas questões da educação para a cidadania e tudo mais, cá em Portugal, portanto, é um tema que nem sequer é daqueles que nós vamos importar aos Estados Unidos, é mesmo uma questão presente, até do ponto de vista geográfico. E por isso eu acho que é importante reforçar isto. Já vinha da Gravíssimos Educationem e educaciones, desculpa, e aqui é reafirmado: os pais são os primeiros e principais educadores dos filhos. Têm o direito
que é ao mesmo tempo um dever primário sobre a educação. Depois, a Igreja, e o Estado e a sociedade, no seu sentido mais amplo, devem cooperar com os pais. E depois há aqui uma nota importante que já vem da Gravíssimos Educaciones. E não devem usurpar injustificadamente, atenção ao termo, injustificadamente esta função dos pais. O que é que significa? Porque é que eu quis sublinhar aqui injustificadamente? Porque às vezes vivemos em termos, desculpem, vivemos em tempos muito polarizados e em tudo, na educação também, mas em tudo o resto, corremos sempre, há sempre um pouco a tentação de simplificar, de fazer um simplismo quase manicaísta da nossa vida em sociedade. E, portanto, às vezes, ao dizermos. Vamos ter um episódio depois, no futuro, interessante sobre filosofia polar que ajuda a perceber isto melhor do ponto de vista filosófico, mas tentando explicar do ponto de vista um bocadinho mais prático. eh, Temos um bocadinho a tentação de achar que as coisas são ou branco ou preto, ou são uma coisa ou são outra. E nesta coisa da educação, às vezes nós, e até amigos nossos, temos muito corremos muito este risco de achar que o Estado não é para aqui chamado, o Estado não tem nada a ver, a sociedade não tem nada a ver, às vezes até as próprias a escola pública não interessa, a escola mesmo os colégios católicos não são bons, só interessa o homeschooling. Não é isto, não é isto que a Igreja ensina, não é isto que a Igreja ensina. Ou seja, eh, o Estado e a sociedade têm um papel. A própria Carta eu acho que explica muito bem a dimensão importante que a comunidade tem também na dimensão da educação. Obviamente, os pais são os primeiros e os principais educadores dos filhos. Isto não significa, às vezes é essa a tentação, que tudo o resto não tem nenhum dever, nem tem nenhum papel aqui. Tem um papel. Aqui, eu diria que não devem usurpar injustificadamente, porque nós sabemos, quer dizer, nós vivemos na realidade, a diferença entre a ideologia, e a realidade é precisamente esta, é que nós, quer dizer, trabalhamos com o que temos e sabemos que, de facto, muitos pais não estão à altura deste desafio. E a verdade é que, felizmente, existe o Estado, existe a comunidade que tem aí sim o dever de suprir esta lacuna quando ela existe na família. E as próprias escolas católicas, os colégios católicos, diz a carta que devem criar uma atmosfera inspirada no espírito evangélico, uma formação moral, uma prática de virtudes, vida sacramental e uma catequese adequada, naturalmente. Um, Enquanto, naturalmente, se preserva também a liberdade académica e o método científico, como não podia deixar de ser nas disciplinas próprias. Mas o primeiro sublinhado que eu gostava de fazer era este aqui do papel dos pais, Vasco. Sim, Bernardo, parece-me que faz todo sentido. Quer dizer, lá está, que os pais sejam os principais, enfim, e não é interessados, mas não é isto que eu quero dizer, Não mas sabes? responsáveis exatamente pela educação dos filhos quer dizer, não pode ser de outra maneira, não é? Faz parte. Por acaso até tenho dúvidas se no contexto da teologia cristã, se isso é algo de direito natural, por acaso. Não sei se não deve ser. Talvez seja, mas não sei se sabes. Eu diria que deve ser, É capaz, mas... não é? Mas que faz todo sentido, ou seja, não podia ser mesmo de outra maneira. E- Mas percebe-se esta ideia de que os pais serem os principais responsáveis não significa que mais ninguém na sociedade não, de tenha todo, de todo, de todo, de todo, de todo. responsabilidade. De Isto todo, percebe-se, não estou a ser injusto. E quer dizer, acho que estás à não. vontade para falar, porque tu tens os teus filhos em casa, não. Sim, exatamente, mas é precisamente isso que eu ia dizer, porque por exemplo, a Mafalda e eu temos, neste momento sou o nosso filho mais velho está no segundo ano e já fez o primeiro e agora o segundo ano está a fazer em casa, em regime de ensino doméstico. Mas nós não somos de todo absolutistas ou melhor, homeschoolers absolutistas, não é? No sentido em que a escola é má e, pelo contrário, ainda há bocadinho disso, não é? Que estamos juntamente contigo, com a Beatriz e outros amigos numa associação com o objetivo de abrir escolas.
Obviamente gostamos muito daquilo que estamos a fazer e tem sido uma excelente experiência, mas repara, nem neste contexto em que nós estamos, temos o monopólio, se quiseres, da educação dos nossos filhos, porque estão no conservatório para aprender música, este ano estão a jogar rugby, também para terem desporto. Temos uma senhora que vem cá à casa dar o inglês, ou seja, logo aqui estão, para além da Mafalda e de mim, estão mais três entidades, para dizer assim, que cooperam connosco na educação dos nossos filhos. Portanto, e é assim que deve ser. Eu acho que, aliás, uma educação única e exclusivamente dada pelos pais corre o sério risco de se tornar, enfim, digo corre o risco de, porque pode haver casos em que funcione bem, mas corre o risco de se tornar claustrofóbica, não é? Em que as crianças, os miúdos, não têm outro mundo, outras experiências, outras vivências, outro testemunho que não sejam os pais. E uma vez mais, isto não é deixar de dizer que o testemunho dos pais é o testemunho mais importante. Enfim, para os filhos, não é? Não deixa de ser o mais importante, mas no contexto daquilo que é o processo educativo, é importantíssimo que os pais tenham a confiança, a ousadia, a coragem de cooperar, não é? Com outros. E pronto, e dito isto, repara, conhecemos pessoas próximas que escolheram ter os filhos em colégios católicos e ótimo, mas também conhecemos outras pessoas que, enfim, porque não conseguem, ou que seja, têm os filhos no público e pronto, e é uma luta. Não É são uma piores luta. católicos por causa disso. Não De são piores todo, de todo, católicos. de todo. Repara, O sabes que importante aqui é que os pais é que são os principais exatamente. responsáveis, ou seja, a Isso, isso. única diferença entre pôr os filhos na escola pública, pôr em homeschooling, pôr na escola privada, quer dizer, no fim do dia a responsabilidade é das mesmas pessoas. Exatamente, Agora, exatamente. eventualmente, não é? Eventualmente, quando tenho os filhos na escola pública, vou ter um cuidado maior sobre aquilo que eles estão a aprender e vou Sem ter dúvida. essa responsabilidade de ver com os miúdos o que é que eles falaram, o que é que discutiram, quem é que foi lá à escola, o que é que foi a atividade extracurricular. Mas quer dizer, esta é uma preocupação que qualquer que seja o modelo de ensino que se escolha, é que às vezes nem é uma questão de escolha, é importante também pôr isto, porque às vezes temos lidado com muitos casais, seguramente também, que às vezes dizem, eu não tenho mesmo condições para pôr os meus filhos num colégio católico, se calhar sou o pior pai por causa disso. Não são piores pais por causa disso, não são de todo. Os pais não De têm de se todo. culpabilizar. De todo, 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 todo. Tal como os pais que têm nos colégios católicos e tal como os pais que têm em homeschooling, têm de ter responsabilidade sobre aquilo que os miúdos estão a aprender. E qualquer das três, eu acho que qualquer das três opções tem obviamente as suas vantagens e tem os seus desafios. Obviamente, havendo essa possibilidade, eu acho que é mais natural e facilita um pouco mais o trabalho aos pais, os estarem num bom colégio católico ou estarem no homeschooling. Naturalmente, controlas muito melhor aquilo que os filhos estão a aprender. Mas é o que é, quer dizer, é a vida, a realidade a Mas, impor-se. Bernardo, disseste muito bem aquilo que eles estão a aprender, porque às vezes há pessoas que têm os filhos em homeschooling com a presunção de que eu vou proteger o meu filho, a minha filha, de qualquer influência do maligno. Não percebes o que eu estou a dizer? E Certo? isso, quer dizer, E é isso é aquilo que se diz em inglês e bem, wishful thinking, não é? Quer dizer, nós não temos a pretensão de que, pelo facto dos nossos filhos estarem em casa, que eles não vão ter contacto com realidades más, realidades de pecado, realidades, eh, enfim, insuficientes, não é? Imperfeitas. Obviamente, seja em homeschooling, seja num colégio, seja mesmo num colégio católico, atenção, e conhecemos muitos casos de os melhores colégios católicos e mesmo assim é difícil, não é? Conseguir controlar aquilo que os nossos filhos têm acesso. Claro que podemos limitar, ou pelo menos atrasar o contacto com algumas coisas, por exemplo, o caso da pornografia é paradigmático nesse sentido, não Sem é? dúvida. Uhum. Não há Que dúvida nós nenhuma, sabemos e trabalhamos na, tal e na qual. área, quer dizer, é no recreio da escola, é no recreio da escola. Disseste que trabalhamos na área, soou estranho. Desculpa. Peço Mas dizer desculpa. isso é que ficou ainda mais estranho, mas agradeço. Mas, Não mas, trabalhamos na área porque tu e eu temos, eh, temos uma associação que acho que já comentámos aqui, o Dá o Clique, que exatamente. é precisamente na erradicação da pornografia, ou pelo menos Erradicação, tal e na qual, tal e qual. consciencialização, se é que Isso, esta palavra existe, dos problemas que a pornografia tem para a sociedade. E exatamente. nós sabemos, fruto deste trabalho, não do trabalho pornográfico, mas
deste trabalho, sabemos Pornografia. que se calhar 80 ou 90% das vezes o primeiro contacto com a pornografia surge no recreio da escola. Exatamente. Sim, 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 sim. Mas é isso, ou seja, não há aqui a ambição, não há a presunção de que eu vou conseguir. Uma boa educação deve, o que deve fazer, na minha opinião, é preparar os filhos para saberem dizer não quando surgir o pecado, não é? E vão cair, é natural que caiam, porque faz parte da aprendizagem do que é viver na graça de Deus, não é? Que todos nós passamos por isso, ninguém nasceu ensinado. Mas o nosso trabalho enquanto pais, a nossa função de educação, de educadores dos nossos filhos, é prepará-los para, pronto, no fundo, é a formação da reta consciência para poderem saber escolher aquilo que é bom e não, e fugir ou renunciar àquilo que é mau. Vejo muitas vezes não, vejo muitas pessoas que acham que o homeschooling é a solução para que o meu filho nunca peque. Não, isso não é assim. Aliás, às vezes, de tanta proteção, peço desculpa, tanta proteção, quando de repente se deparam com a realidade, não estão prontos para isso, não estão preparados e percebe-se, não é? Quer dizer, o resultado é mau, porque podem ficar rapidamente deslumbrados com o pecado ou enfim, com o mal, e depois não tiveram a formação porque viveram num mundo em que tudo era bonito, cor-de-rosa e era só santos por todo lado. Mas de repente perceberam que a realidade não é essa, não é? Que existe pecado, que existem limitações, e depois não sabem reagir. Agora Mas não sei especificar, mas eu acho que o Papa resume isso muito bem. Já não sei se foi na Gravíssimos Educaciones ou se foi aqui nesta carta. Agora estou baralhado qual dos dois é que foi, mas acho que foi nesta carta. Que a dada altura o Papa diz que esta responsabilidade dos pais não pode significar, ou é um erro quando significa, e aqui numa alusão ao homeschooling, naturalmente, um, um, um fechar dos filhos à realidade e ao mundo. Eu acho que é essa, porque quer dizer, o que é que nós estamos aqui a querer dizer para simplificar e para resumir e para passarmos aqui ao próximo ponto? O homeschooling é uma excelente opção e é ótimo para quem tem essa possibilidade, eh, que avance com ela e naturalmente levando-a a sério, com todos os desafios que tem, com todas as dificuldades que tem, é muito importante. Seja um modelo completamente homeschooling, seja um modelo um bocadinho mais misto, como também é uma solução interessante, de tutorias ou então em que está parte em homeschooling, parte em colégios, quer dizer, são tudo opções ótimas, excelentes, que devem ser acarinhadas e que devem ser permitidas pelos governos, que em Portugal há muita, há muita burocracia que complica, esta opção. E é uma coisa que eu acho que deve ser combatida. Também achamos ótimo os colégios católicos e achamos que os colégios católicos devem ser o mais católicos possíveis. E também achamos ótimos, hum, os filhos, os pais que têm que pôr os filhos na educação pública. Porque, quer dizer, eu estou aqui a falar, tenho dois filhos que estão num colégio privado, tenho outros dois que estão numa PSS, que não é uma escola pública, mas é uma escola privada que não tem nada de católico, antes pelo contrário. E também nada me diz que eu amanhã não tenho alguma dificuldade do ponto de vista financeiro, ou profissional, ou familiar, ou o que for, e não tenho que pôr os filhos todos na escola pública. Quer dizer, e com a mesma liberdade, e com a mesma alegria, com a mesma gratidão e, sobretudo, com a mesma responsabilidade, vou pô-los na escola pública. Portanto, é esta a ideia que eu acho que é importante. Mas, Bernardo, só dizer uma coisa: o Papa no ponto 3.1 da, no parágrafo 3.1 da carta diz: ninguém educa sozinho, não é? E acho que resume bem, resume, ou seja, Isso. ninguém educa sozinho. E é muito bonito depois mas se calhar ias falar a seguir. Não, não, vou deixar aqui tomar a dianteira e Mas, já. mas não te esqueças do que Eh, vais dizer. Não me esqueço, não, Porque senhor. o que eu estava aqui a dizer era de quem é que é a responsabilidade? Primeiro ponto. Agora, segundo ponto que eu gostava de sublinhar, é responsabilidade de quê? Então, o que é isto de educação católica? Uma breve nota sobre a educação católica e depois há aqui alguns certos que eu achei de uma extraordinária beleza e que me sinto obrigado a trazer também. Então, já percebemos responsabilidade de quem e perceber também, que devemos sempre fugir um pouco à tentação,
destes simplismos ou destas reduções manicaístas. Eh, Agora, o que é a educação católica? Eu acho que isto aqui é extraordinário, eu acho que certeza que tinha este ponto preparado também. Nós não tivemos a discutir em detalhe o episódio antes. Um, o- este documento diz, ou tem uma visão de educação cristã para a educação integral, para uma formação humana e de virtudes, uma resistência ao reducionismo tecnocrático, e economicista, se quiserem, da escola. E apela muito à formação de cristãos virtuosos. E diz assim, um, uma educação, ou seja, propõe uma educação, e agora cito, que embrace, como é que eu ia dizer, que embrace the whole of the person, que diga Abarca, respeito, que abarque abarca, a sim. totalidade da pessoa, espiritual, intelectual, emocional, social e física. E um bocadinho mais à frente, a educação. Esta frase eu acho que é se calhar das mais importantes do texto todo. A qualidade da educação mede-se numa base de dignidade, justiça e na habilidade de servir o bem comum. E tal como John Henry Newman, que é citado, especificamente nesta parte, propõe então a carta uma visão que não seja puramente mercantilística, que no fundo mede a educação não em relação à capacidade de formar pessoas que entendam o conceito de dignidade humana, justiça, habilidade de servir o bem comum, mas esta visão funcionalista, utilitarista da educação, que eu acho que tem graça porque liga um pouco ao ponto anterior desta Sim, sim, conversa. sim. Tal e qual, tal e qual. Mas deixa-me só dar aqui uma nota, que essa educação que é espiritual, emocional, física, etc., que é o conceito, a meu ver, muito cristão e muito clássico da famosa educação integral, não é? Isso é educação integral. Ou seja, educação integral, a educação católica quer-se integral porque olha para a pessoa como um todo, não é? Em todas as suas dimensões, e acho que esse conceito é fundamental e o Papa, enfim, apanhou muitíssimo bem e explicou muitíssimo bem. Pois há aqui um certo que eu achei delicioso e que acaba por ilustrar um pouco disto que já. Ou seja, estes certos que eu agora trago aqui alguns certos, acho que ilustram de forma concreta, mas também com uma grande beleza, estas duas dimensões, não só da responsabilidade da educação, como também o que é a educação. E há aqui um pequeno excerto, é o número 2.2 e o número 2.3 da carta, que nos fala sobre a história da relação da Igreja com a educação. Então, diz assim: nos primeiros séculos, os padres do deserto transmitiam sabedoria através de parábolas podes, olha, não sei como é que se diz esta palavra em português, podes, mas Apoftegmas. apoftegmas. Isso é mesmo educativo este episódio. Que são Apoftegmas. pequenas histórias, não é? No fundo, são Sentenças pequenas curtas e parábolas. morais. Olha É aqui parábolas, não é? olha o algoritmo de IA a ajudar-me. Então, redescobriam o caminho essencial da disciplina da palavra e da guarda do coração. E criaram este legado, uma pedagogia do olhar que reconhece a Deus em toda a parte. E depois, Santo Agostinho, com base na sua sabedoria bíblica e na tradição greco-romana, ou melhor, enxertando a sabedoria bíblica na tradição greco-romana, compreendeu que o verdadeiro mestre desperta o desejo pela verdade, educa a liberdade para ler os sinais, e escutar a voz interior. Depois, mais tarde, o monaquismo perpetuou esta tradição nos lugares mais inacessíveis, onde durante décadas estudaram, comentaram e ensinaram as obras clássicas, a tal ponto que sem esse trabalho silencioso ao serviço da cultura, muitas obras-primas não teriam sobrevivido até aos nossos dias. Depois, do coração da Igreja, nasceram as primeiras universidades, que desde as suas origens se revelaram um centro incomparável de criatividade e difusão do saber para o bem da humanidade. Posso só dizer uma coisa? Força! Isso é uma citação do documento do Papa João Paulo II. Do coração da Igreja, que é que dá em latim? Ex corde ecclesia, que é Como é que o se guarda? documento do Papa João Paulo II para
acho eu, a Organização das Universidades Católicas. Acho eu, não quer dizer asneira. Mas pronto, desculpa. E dizia, e continua, portanto, nas universidades católicas, nas universidades que nasceram do coração da Igreja, é importante recordar isto também, num tema em que muitas vezes só põe, que só põe a fé à A razão, quando na ciência. realidade vale sempre a pena recordar que foi a própria fé, foi a própria Igreja que criou as primeiras universidades, como nós as conhecemos hoje, ou eventualmente em alguns aspectos até melhor do que as que conhecemos hoje. E nas suas salas o pensamento especulativo encontrou, por mediação das ordens mendicantes, principalmente os franciscanos e os dominicanos, como comentámos há bocadinho, a possibilidade de estruturar solidamente e de se lançar até às fronteiras da ciência. Muitas congregações religiosas deram os primeiros passos nestes campos do saber, enriquecendo a educação de modo pedagogicamente inovador e socialmente visionário. E continua o Papa. Esta tradição expressou-se de muitas formas. No Ratio Studiorum, o Ratio Studiorum é um documento, para quem não sabe, do século XVI, se não estou em erro, o Vasco é que é o especialista em educação, que me corrija, mas E em penso que é do século século XVI XVI. também. Eu também Século sou XVI? especialista em século XVI. Só. Ratio Studiorum, no fundo, eu nunca li este documento, confesso, mas é o regulamento das escolas jesuítas, do século XVI. Então, na Ratio Studiorum, a riqueza da tradição escolástica funde-se com a espiritualidade inaciana, adaptando um currículo simultaneamente estruturado, interdisciplinar e aberto à experiência. Só dar aqui uma nota antes de continuar a citação, Ratio Studiorum, se quisermos foi quase que, portanto, estamos no século XVI, já passámos aqui, a fase da escolástica e, no fundo, é um documento que pega precisamente no Trivium e no Quadrivium, que eram as bases que já vinham da antiguidade greco-romana e que depois são adotadas e batizadas, se quisermos, pela tradição escolástica, portanto, o trivium, não o podcast, mas a gramática, a retórica e a lógica, formavam a base da comunicação e da razão, ensinavam as pessoas a pensar e a expressar-se corretamente, e preparavam-nas depois para o quadrivium, que era a aritmética, a geometria, música e astronomia, que no fundo são as disciplinas que ensinam a ordem e a harmonia da criação, que por sua vez preparavam só aí para a filosofia e para a teologia. Já depois do Trivium e do Quadrivium, hoje parece que é ao contrário, não é? Começamos pelo fim, e infelizmente depois nunca chegamos ao básico. Não, é um bocadinho o que falta na nossa educação, ou uma das coisas que falta na nossa educação é precisamente preparar as pessoas para pensar por um lado, ensinar a pensar, que é uma coisa que está completamente excluída do nosso sistema educativo, da escola pública em particular, e depois também a expressar-se corretamente. Tudo isto são considerados quase. Então, parte-se diretamente para o quadrivium, mas sem esta ótica de ensinar a ordem e a harmonia da criação, que nos fala de Deus. Então, na Ratio Studiorum, no fundo, pega-se no trivium e no quadrivium e adapta-se àquela realidade cultural do século XVI. É um documento também notável, e é engraçado e é importante sublinhar o papel fundamental, o papel extraordinário que os jesuítas tiveram já no século XVI, da criação das escolas católicas no século XVI, de acordo com esta lógica do trivium e do quadrivium, e de facto foi um papel que moldou totalmente aquilo que é a civilização ocidental. Depois, Maldito Marquês de Pombal, diga-se de passagem. maldito Marquês de Pombal aqui em Portugal, mas sem dúvida nenhuma que foi um atraso. Enfim, isso dava para outro episódio. É a tese de doutoramento do Padre João Seabra, se me É recordo bem. o Marquês de Pombal e o outro que acabou com os contratos de associação. Eu contato assim, o sucessor. Pois, em Roma, no século XVII, fala-nos de São José, que abriu escolas gratuitas para os pobres, intuindo que a leitura, a escrita e o cálculo são uma questão de dignidade antes mesmo de serem uma questão de competência. São E José de depois Calanze, não é? Calanze, não é? Calans, exatamente, É São José de isso. Calans. E depois em França, São João Batista de La Salle, ao reconhecer a injustiça causada pela exclusão das crianças, os filhos de operários e de pessoas simples do sistema educativo, fundou os Irmãos das Escolas Cristãs.
E no início do século XIX, também em França, São Marcelino de Champagnat, fundador dos Maristas, dedicou-se de todo o coração à missão de educar e evangelizar crianças e jovens, especialmente os mais necessitados, numa época em que o acesso à educação continuava a ser um privilégio de poucos. Como era impossível não citar num documento destes, de modo semelhante, São João Bosco, fundador dos Salesianos, com o seu método preventivo, transformou a disciplina em razoabilidade e proximidade, e depois fala também tem graça que liga muito ao tema anterior, fala de mulheres corajosas como Vicenta Maria Lopes e Vicunha, Francisca Cabrini, Josefa Bakhiti, Maria Montessori, Catarina Drexel e Baquita, Baquita, Josefina Bakhita. Baquita. Josefina Bakhita. Era Calazans e não Calans, peço desculpa. E se me permitis, ó Bernardo, desculpa interromper-te, mas eu gosto de mandar abraços aos meus amigos lá em casa. E aqui ao nosso querido amigo António Vieira da Cruz, com quem fiz uma peregrinação este ano e que ele me deu a conhecer a Santa Vicenta, que foi, acabaste de... Lopes e Vicunha, salvo erro. Pronto, Lopes e ele Vicunha. é um grande devoto, é um grande amigo do Trivium, um grande devoto desta santa. Desculpa, interrompi-te outra vez. Sabes que E a bem, Josefina Baquita, não sabia, porque não sei se conhece a história, é uma escrava, hum, conheço. enfim, enfim, é adquirida, não é? Faz-me confusão dizer isto, não é? Mas sim, de facto foi adquirida por um europeu, mas depois entrou numa congregação religiosa e pronto, e foi uma mulher santa. Mas eu não fazia ideia que estava de alguma forma relacionada com a educação. Eu tenho cá uma biografia dela, porque depois de ler esta carta, fiquei com vontade de ler a biografia, para perceber de que forma é que ela esteve relacionada com a educação. Mas depois fala de outras mulheres, certo, Bernardo? Fala, fala. Então, Vicenta Lopes e Vicunha, Francisca Cabrina, Josefina Bakhita, Maria Montessori, Catarina Drexel e Isabel Ana Seton abriram as portas às raparigas, aos migrantes e aos marginalizados. E depois o Papa reitera o que afirma na Instrução Apostólica de Lexité: para a fé cristã, a educação dos pobres não é um favor, mas um dever. E finaliza com esta frase extraordinária: esta genealogia da ação concreta testemunha que, na Igreja, a pedagogia nunca é uma teoria desencarnada. Na Igreja, a pedagogia nunca é uma teoria desencarnada, mas carne, paixão e história. Isto é maravilhoso. A pedagogia para a Igreja é carne, paixão e história. Isto aqui sobre a genealogia É impressionante, essa genealogia é da impressionante, riqueza. uma grande riqueza e de facto, ainda há uns dias falava com um padre amigo meu, e ele dizia isso mesmo, que a Igreja desde sempre, desde o início, ensinou, não é? E o título da famosa encíclica do Papa João XXIII, não é? Mater et Magistra, não é? Portanto, a Igreja é Uhum. mãe e mestra, não é? E um bispo norte-americano que eu gosto muito, e que também escreveu uma bonita carta sobre educação, o bispo James Conley, que escreveu uma carta chamada The Joy and Wonder of Catholic Education. Ele recorda uma coisa muito interessante, que é um dos títulos do Nosso Senhor, ele em inglês diz teacher, nós dizemos mestre, não é? Magister. Nós dizemos mestre, mas de facto magister, que é a origem da palavra mestre, também significa professores. E em inglês eles traduzem para teacher, ou seja, portanto, uma das principais funções de Jesus, não é? Nosso Senhor, de Deus, não é? De Deus encarnado, é o ser professor, não é? E é muito engraçado, portanto, o dever de ensinar é algo que a Igreja, enfim, a Igreja não pode nunca abdicar, e por isso é que a Igreja nunca pode ser relativista, não é? Nem moralmente, nem na teologia, nem na filosofia, porque assim, o relativista nunca ensina, porque simplesmente despeja, não é? Despeja um conjunto de teorias, não, mas quem ensina transmite uma coisa que tem, enfim, transmite como é que eu ia dizer, transmite uma ideia, transmite uma convicção, e é isso que a Igreja tem que fazer, não é? Mas de facto, esta genealogia que acabaste de traduzir de forma brilhante, Bernardo, deixa-me que te diga, é espetacular, ou seja, perceber que de facto desde o início que a Igreja hum, é também assumiu como missão ensinar. E uma das coisas e de facto nós não, acho que não nos apercebemos bem em Portugal, não é? Ah, que é,
a expulsão das ordens religiosas, o efeito que isso teve em Portugal. Porquê? Porque, como a Igreja ensina, e como disseste há bocadinho e bem, não é? Tanto as ordens monásticas como as ordens mendicantes, bem depois naturalmente os jesuítas, não é? Eram forças autênticas de ensino, não é? E só com uma vantagem, que faziam-no por vocação, não é? Quer dizer, hoje em dia, tu e eu queremos ser professores, podemos ser, sim senhora, mas temos bocas para alimentar em casa e infelizmente sabe-se que não é a profissão mais bem paga. Ahm, o que torna, aliás, como devem calcular, a sustentabilidade económica de um projeto desta envergadura muitíssimo complicada, não é? E por isso eu apelo desde já a qualquer potencial mecenas que esteja a ouvir, quer dizer, que é mesmo importante. Eu vou dizer uma coisa, Bernardo, tu não te zangues comigo, mas eu vou dizer uma coisa: os católicos ricos, onde devem apostar, é na educação. Ponto final. Não é ponto final, também devem apoiar as paróquias. As boas paróquias também devem ser apoiadas. Mas de facto, fora aquilo que são as necessidades das paróquias, onde os católicos com dinheiro e bastados devem apostar, é na educação. Porque, Que é a base para porque tudo o é resto. a base para tudo o resto e sobretudo, por este ponto que levantaste agora no fim, não é? Quer dizer, a educação dos pobres, não é? Para educar pobres significa que não podemos estar a exigir propinas. Enfim, incomportáveis. E isso só é possível como mecenato e de facto, e qualquer, enfim, acho eu, se um dia eu for um católico abastado, Deus está a permitir, enfim, tenho isto muito presente, que é apostar na educação. Aliás, como nos Estados Unidos percebem isso muito bem e até no mundo secular, não é? Quer dizer, são conhecidas, não é? As famosas doações que os ex-alunos de Princeton, de MIT, Harvard e Yale fazem às suas próprias alma maters, não é? Precisamente porque percebem que está ali o futuro, não é? Que está ali o futuro, nas universidades está o futuro, e os católicos deviam perceber que nas escolas é onde está o futuro. E é fundamental, eu acho que é mesmo fundamental. E sobretudo tendo presente isto, ou seja, nós já não temos benitinos, nem franciscanos, nem dominicanos a ensinar gratuitamente, não é? Que é o que esses santos que falaste, o São José Calazans, o São João Batista de La Salle, Dom João Bosco, São João Bosco, peço desculpa. Quer dizer, não, era a Não vocação deles, esquecer era a São vida deles, não Marcelino é? de Champagnat. Champagnat era a vocação deles, não é? A vocação deles era ensinar, portanto, não, faziam de forma gratuita. E infelizmente em Portugal perdemos isso, não é? Perdemos isso e não nos apercebemos muito bem. Enfim, certamente ainda há várias ordens femininas, não é? Enfim, lembro assim de repente as Doroteias. Mas pronto, quer dizer, também já tudo num sistema diferente daquilo que teria sido há 100 ou 150 anos, mas de facto perdemos muito, não é? Com a ausência das ordens religiosas no ensino. Desculpa, fiz mais uma interrupção, Bernardo. O que é que deves ter mais algum ponto sobre a Tenho, tenho, carta, não tenho, é? tenho. Ainda tenho Força. aqui mais Não alguns. falámos de São John Henry Newman, mas não sei se ainda vais falar. Se não falares, falo eu. Falas tu, falas Então tu. pronto, então, eu falo. Mas Força. deixa-me aqui só dizer então. Outros pontos importantes que eu gostava de sublinhar rapidamente. A importância de pôr a pessoa no centro ehm, da educação e do ensino para as virtudes. Então, o que é que significa pôr a pessoa no centro? Significa educar, uh, e citando agora o Papa, para ver com o alcance longo de Abraão, ou seja, ajudá-los a descobrir o significado da vida, a sua dignidade inalienável e a sua responsabilidade perante os outros. E a educação não é apenas a transmissão de conteúdos, mas também a aprendizagem das virtudes. A educação forma cidadãos capazes de servir e crentes capazes de dar testemunho. Mulheres e homens que são mais livres e que não estão sozinhos. Ponto 5.5. Depois, sublinhar também rapidamente ponto 6.1, que nos recorda que o segundo
o Concílio Vaticano II articulou o direito à educação, e os seus princípios fundadores como válidos universalmente. Significa, um, as responsabilidades da educação, como comentámos, estão, e estou a citar, estão tanto nos pais como no Estado. Considera que providenciar uma educação que permite aos estudantes ter também a capacidade de avaliação moral, de ter valores morais, de ter uma reta consciência é um direito sagrado. Estou a citar a carta. E chama as autoridades civis a respeitar este direito sagrado. E depois alerta também eh, contra o risco que comentámos também de subordinar a educação ao mercado de trabalho. Esta coisa que muitas vezes se ouve e que provoca sempre alguma urticária quando ouço comentadores e especialistas a falarem sobre educação, quando dizem nós devíamos limitar ou devíamos acabar com os cursos que não dão empregabilidade. Não sei quanto a ti, Vasco, mas a mim isto aqui deixa-me um bocadinho com quer dizer, avaliar a qualidade da educação não pelo bem, pelo contributo que faz para o entendimento daquilo que é a dignidade humana, do bem comum, etc., mas pela empregabilidade que um determinado curso ou que uma determinada disciplina tem. Esses tipos dizem às claras aquilo em que eles acreditam, acreditam que o ser humano não é mais do que uma peça de engrenagem da grande máquina da produção. É aquele polo oposto, em relação ao construtivismo e ao romantismo, é o polo oposto, não é? Ou seja, nós só estamos a educar para que contribuas, para que sejas pronto, para que sejas força de produção. É uma visão extremamente redutora do ser humano, não é? E da vida interior do ser humano e daquilo que é o potencial de contemplação do ser humano. É mesmo, o ser humano é uma máquina de produção. Portanto, é horrível. E agora, só para terminar, não sei se há mais algum ponto que queiras sublinhar, Vasco, mas aqui um ponto que para mim é absolutamente fundamental e que queria terminar com esta nota, que é que a educação tem um papel também, para arrepio dos ateus, a educação obviamente tem um papel importante como evangelização também. E diz a carta de forma extraordinária, não consegui dizer melhor, portanto vou mesmo ler como diz a carta, traduzido para o português possível. O sopro espiritual não é algo secundário e realiza-se e fortalece-se também através da contemplação da criação. Este aspecto não é novo na tradição filosófica e teológica cristã, na qual o estudo da natureza tinha igualmente como finalidade demonstrar os vestígios de Deus, vestigia Dei, no nosso mundo. Nas Collectiones in Hexameron, que é um texto de São Boaventura sobre a criação, São Boaventura escreve e cita aqui o Papa: todo mundo é uma sombra, um caminho, uma marca. É um livro escrito por fora, porque em cada criatura há um reflexo do modelo divino, embora misturado com trevas. O mundo é, portanto, um caminho semelhante a uma opacidade misturada com luz. Neste sentido, é um caminho. Assim, como se vê que um raio de luz, ao entrar por uma janela, eh, se toma diferentes cores, com formas diferentes tonalidades das várias partes do vidro, também o raio divino se reflete de modo diverso em cada criatura e assume propriedades diferentes. Isto aplica-se também à plasticidade do ensino, adaptado aos diferentes temperamentos, mas que, em qualquer caso, converge para a beleza da criação e para a sua observação. Isto requer, então, muito concretamente, projetos educativos interdisciplinares, transdisciplinares e realizados com sabedoria e criatividade. Este é o ponto 7.1. Ou seja, a inspiração espiritual não é um elemento acessório no processo educativo, faz parte integrante daquela formação integral que o Vasco falava há pouco. Esta ideia de Vestigia Dei,
que já vem de Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Boaventura, como vimos agora, eh, a ideia de que eh, a criação está cheia de sinais visíveis da sabedoria e da bondade de Deus. Que o estudo da natureza, aquilo que chamamos às vezes a filosofia natural, não servia apenas para compreender o cosmos, mas também para intervir, para, para, para perceber o Criador através das criaturas. E por isso, quer dizer, eu acho que está extraordinariamente eh, bem explicado aqui nesta passagem que li, que a natureza é como o primeiro livro de Deus. A revelação natural eh, prepara o coração para a fé, não é? A capacidade de olharmos para a natureza e perceber através da natureza a essência de Deus. E depois aquela metáfora da luz que entra pela janela é extraordinária. A luz divina é única, não é? Há um só Deus, uma só fé, é única, é pura, mas ao passar pelas criaturas, não é? Os tais vidros de cores diferentes que nos falava o texto de São Boaventura, manifesta-se de modos diferentes. Portanto, cada criatura reflete da sua forma própria algo de Deus, segundo a sua própria natureza, a sua própria personalidade, o seu próprio temperamento, com as suas virtudes, com os seus os defeitos não refletem muito de Deus. Mas quer dizer, esta infinita diversidade que existe um, nos seres humanos, eh, ainda assim não é suficiente para se perceber a infinitude de Deus. E quer dizer, era este sim o sublinhado final que eu gostava de fazer. Não sei se há algum tema relevante, Vasco. Quer dizer, seguramente haverá muitos outros temas, porque o objetivo aqui não era ler a carta toda. Mas Vasco, diz-nos o que é que se falta alguma coisa aqui na análise da Sim, carta. vou só sublinhar aqui alguns pontos rapidamente. O Papa começa logo por falar na ideia de paideia cristã, que é uma ideia muito interessante. A paideia é um termo grego que, no fundo, a paideia era o processo de formação integral do homem grego para se tornar um bom cidadão da polis, não é? Grega. E depois os cristãos apropriaram-se desse termo da paideia grega precisamente para ser a formação, a educação do cidadão do céu, não é? E obviamente pressupõe toda esta ideia de uma educação integral, e pronto, educar para a virtude, como também disseste há bocado e bem. Mas acho que é muito interessante o Papa ter referido este tema da paideia. Depois também, um dos. Há bocado falámos de muitos santos, um santo que é referido de forma especial nesta carta é o São John Henry Newman, de quem já falámos, que é aliás nomeado co-patrono da educação juntamente com São Tomás. Portanto, São Tomás é o patrono da educação e São John Henry Newman é aqui nomeado co-patrono. Portanto, também é aqui uma grande relevância, um grande reconhecimento daquilo que foi o contributo de São John Henry Newman para o entendimento daquilo que é uma verdadeira educação cristã. Já vamos falar um bocadinho sobre o St. John Henry Newman, mas, enfim, o seu texto mais conhecido sobre educação, que é a ideia de uma universidade, que aliás é citado aqui na carta, é um texto paradigmático para os tempos modernos e muitíssimo atual, apesar de ter sido escrito na segunda metade do século XIX. Também, uma das coisas que eu achei muita piada é que o Papa diz assim que a fé não pode ser separada da razão, não é? Ou seja, recordando ali o famoso, como é que se diz isto? Não é lema que eu quero dizer, mas enfim, fides et ratio, não é? Aquele conceito cristão e também o título de uma encíclica de Papa João Paulo II de que a fé e a razão são duas asas, não é? Do mesmo. Agora estou aqui a adulterar as expressões, mas acho que São João Paulo II utiliza essa expressão, são duas asas Diz isto, são duas anos. enfim, do mesmo qualquer coisa, agora não lembro o que é coisa, mas pronto, não interessa. Mas são as duas asas pelas quais o espírito se eleva à contemplação da verdade, acho que é isso, a fé e a razão. Um, mas depois diz uma coisa interessante e diz uma frase que eu achei espetacular, que é
e é uma citação de São John Henry Newman, que é: a verdade religiosa não é apenas uma profissão, mas a condição do conhecimento geral, of general knowledge. E eu achei isto Uhum. fundamental, e por isso é que enquanto o mundo se for afastando da verdade da religião, vamos continuar sempre com gente muito inteligente, mas vamos continuar à deriva, não é? À deriva nestes dilemas morais, agora também muitíssimo colocados pelo tema da inteligência artificial: o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer, se não há uma verdade religiosa que ilumina os princípios morais, então andamos à deriva. Portanto, achei corajoso o Papa ter tido esta audácia, esta coragem de dizer isto. E depois, logo a seguir, portanto, ele diz que não há fé sem razão, mas depois diz, mas também, como é que ele diz? Temos de ter cuidado se for de cair na, na armadilha de um iluminismo, de uma fé perde, emparelhada exclusivamente com a Uhum. razão. Obviamente aqui a palavra que temos que perceber é exclusivamente. Porquê? Porque uma fé exclusiva. Primeiro, obviamente, a fé transcende a razão, não é? A razão ilumina a fé, mas a fé transcende a razão. E transcendendo a razão, significa que não está limitada à razão. E há outras coisas que contribuem para a fé no contexto educativo. E o Papa explica e explica de uma forma que eu também achei muito bonita, que é fazendo referência àquilo que foi o lema episcopal por acaso, não sei se foi bem episcopal, porque o cardeal Newman, agora estou a ter uma branca, portanto ele foi de padre para cardeal, não me lembro se ele foi feito bispo ou não, peço desculpa aos ouvintes. Pelo menos o lema cardinalício de São John Henry Newman, que é cor ad cor loquitur, não é? O coração fala ao coração, que é inclusive uma expressão retirada ou adaptada de uma carta de São Francisco de La Salle. Mas esta ideia de que na educação, não é? E o São John Newman foi, inclusive, quando estudava em Oxford, foi assim, uma espécie de um preceptor, portanto acompanhava alunos, e para ele este contacto de coração a coração é fundamental no processo de ensino, na transmissão de conhecimento. E por isso é que achei muito interessante que esta ideia de café não pode estar exclusivamente emparelhada com a razão, mas também tem que estar emparelhada com aquilo que é a amizade, por exemplo. Bem, o Papa não escreve a amizade, mas subentende, não é? A relação pessoal do aluno, do professor com o aluno, de alunos entre alunos, não é? De pais para filhos. Esta relação, esta comunicação de coração para coração é fundamental na educação e, de facto, transcende a razão, não é? Vai para além da razão. A razão é fundamental, mas não pode ser a única, como é que eu ia dizer, o único veículo para a transmissão enfim, da fé ou de qualquer tipo de conhecimento. E neste sentido também, logo uns números a seguir, quando ele fala sobre a responsabilidade dos professores, ele diz que o testemunho dos professores tem o mesmo peso, o mesmo valor das suas lições, não é? Isto é muito importante, sobretudo para colégios católicos. Quem é que escolhemos para professor? Quem é que vão ser as pessoas que vão estar Uhum. todos os dias, não é, diante dos alunos, dos nossos alunos, a explicar? E de facto é importante, é impressionante, quer dizer, que o Papa diz que um tipo pode ser muito, muito bom professor. O Papa não diz assim, mas deixa ter. Pode ser muito bom professor porque transmite muito bem determinado conhecimento. Mas se for um crápula, se for um tipo desonesto, se for um tipo enfim, que no limite até nega a fé, então não deve ter lugar, não é? Não deve ter lugar, porquê? Porque o seu testemunho, enquanto homem, enfim, que se pressupõe ser justo, moralmente reto, e também de vida de fé, depreendo eu, é tão importante quanto aquilo que ele transmite, os conhecimentos que ele transmite. Falavas há bocadinho também do tema da criação e da contemplação da criação, e eu gostei da forma como o Papa também falou aqui do tema da ecologia, que às vezes é um tema que me mete um bocadinho em confusão Sim, pela sem dúvida. forma ideológica como é introduzido, antigamente o tema da ecologia. E o Papa diz de forma clara que, de facto, que a educação também deve-nos alertar para o cuidado com os recursos, qualquer tipo de recursos, não é? E uma coisa que diz, que me faz todo sentido, que é estilos de vida. E, de facto eu penso, eu enquanto católico, que estilo de vida é que eu devo ter? Devo ser um consumista, um esbanjador
de tudo e mais percebes o que eu estou a dizer? E não, de facto, eu devo ter um estilo de vida equilibrado, austero, enfim, uns mais austeros que outros, naturalmente, mas isso deve partir desde o início, desde o processo educativo. Nós devemos saber viver. Aliás, tu e a Beatriz, tua mulher, referem muitas vezes aquela resposta do Padre Paulo Ricardo, não é? Verdade. Ter a coragem de viver a pobreza da casa de Nazaré. E de facto, para se ter a coragem de viver a pobreza da casa de Nazaré, isto implica um processo educativo que nos convida a ser justos diante dos recursos que são colocados à nossa disposição, não é? É fundamental, e aliás, isso é também um princípio base da doutrina social da Igreja Católica. Eu também achei muito bem e bem a forma como o Santo Padre colocou isto. E depois, já agora, enfim, dissemos no início que a Carta Apostólica chama-se Desenhar Novos Mapas de Esperança. E o Papa associa estes mapas de esperança como se fosse uma constelação e associa o processo educativo, ou toda a realidade educativa promovida pela Igreja como uma constelação, que é um bocadinho aquilo que falávamos há bocadinho, não é? Certo, Que são os pais, exatamente. são as escolas, são as Ninguém educa universidades. sozinho. Exatamente, portanto, é muito interessante. Eu acho que esta ideia da constelação, e acho que é uma ideia muito importante, não é? Porque quando nós dizemos ninguém educa sozinhos, é que nem são os pais que devem ter essa presunção, nem os colégios católicos devem ter essa presunção, de somos só nós, os professores, o corpo educativo do colégio que educa. Não, há aqui É uma. toda esta constelação. Exatamente, até para com a própria comunidade, enfim, há aqui. Parece uma imagem muito bonita, não é? E depois fala de constelações, também fala de estrelas, não é? E conclui nos últimos pontos quando Nosso Senhor, quando Deus diz a Abraão, não é? Contar as estrelas do céu, não é? Portanto, esta também acho que e está relacionado também com a ideia de contemplação que falavas há pouco, que o processo educativo de facto é elevar o nosso olhar para o céu e ver a magnificência de Deus da criação e de perceber que nunca vamos conseguir saber tudo, não é? Portanto, é uma das coisas que mais desde a minha conversão, uma das minhas maiores alegrias foi eu perceber que eu nunca vou saber tudo, não é? Ou seja, que tenho uma vida inteira, no limite terá a eternidade, se Deus assim me permitir, de aprender mesmo no céu. O céu é uma eternidade para aprender a conhecer melhor a Deus, não é? E tudo começa nesta vida e o olhar, ou melhor, dirigir o olhar para as estrelas é sempre um começo, o começo não é? Como dizia, se era Platão que dizia, já não lembro quem é que dizia, mas o assombro é o início da filosofia, não é? Portanto, e o assombro, os gregos associavam muito com este levar os olhos para o céu e contemplar as estrelas, não é? E acho que é algo que nos falta, e acho que o Papa é uma bonita imagem esta do Papa da constelação e de olhar para o céu para, para pensar sobre a educação. Portanto, enfim, resumindo e baralhando, acho que tanto o Bernardo como eu aconselhamos muitíssimo a leitura deste texto. Ainda só está disponível em inglês, italiano, espanhol e polaco. Foi ver há bocadinho, Bernardo, pronto. Mas há de ser, se Deus quiser, em breve publicado também em português. E eu, assim, lá está, assim que sair aquelas edições da Paus ou da Paulinas, vou logo comprar, porque é um dos que eu quero ter em casa, para Sim, está voltar a ler. extraordinário. Está muito bem É escrito. muito, exatamente, Não só a mensagem passa bem, é uma mensagem muitíssimo importante e muito relevante, não podia deixar de ser, como também literariamente está bem escrito. Vamos ver como é que fica a tradução em português, mas está, eu acho que pelo menos a versão inglesa foi a que eu li, está extraordinária. E é muito uma bom. carta, e esta carta eu acho que é um claro ponto de inflexão face ao que estávamos habituados de Francisco, não me interpretem mal, mas Papa Francisco, nos seus textos, que também fiz questão de ler, pelo menos os mais importantes, de os ler a todos, mas era muito mais pastoral, mais existencial, uma linguagem mais narrativa, e aqui nesta carta, até mais do que in Dilexit Te, em que, pronto, sabemos que era algo que já estava a ser preparado pelo Papa Francisco, mas aqui muito claramente o Papa Leão, como o próprio nome antecipava, acaba por ser marcadamente intelectual, mais histórico, um estilo um pouco mais académicos,
E já não sei, li um comentário qualquer a esta carta, e nem sequer era crítica, mas a dizer que fazia lembrar, até acho que foi de uma revista jesuíta, em que dizia que esta carta fazia lembrar o pontificado de Papa Bento. Fazia lembrar o pontificado de Papa Bento. E bem, quer dizer, ambas as dimensões, tanto a mais pastoral, existencial, como esta dimensão mais intelectual, são absolutamente fundamentais. E terminávamos aqui esta parte e passávamos para um, outra que está intimamente relacionada também, e também acaba eh, por vir na sequência, de alguma forma, desta carta, que é a declaração de São João Henrique Newman como doutor da Igreja. E doutor da Igreja. Desculpa, Bernardo. Tu disseste João Henrique. Se dizes João Henrique, tens de dizer novo homem, não podes dizer nenhuma. Não, mas sabes que tradicionalmente traduzem-se os nomes próprios, mas o apelido mantém-se na Eu língua sou muito original. pouco tradicionalista, tu sabes isso. É verdade, acho que é verdade. Mas então, Doctor Ecclesiae, doutor, que significa mestre ou professor, neste sentido, como sabem, o que é um doutor da Igreja? É um santo, em primeiro lugar, um santo, cujos escritos ou pregações ou ensinamentos, conforme for o caso, são considerados de uma importância excepcional para a teologia e para a doutrina católica. E por isso são modelos de fé, e modelos de razão, que têm esta particularidade, então, de mostrar que o intelecto pode servir também à verdade revelada também. Portanto, acabam por ser referências neste sentido. O processo de declaração de alguém como doutor da Igreja, de um santo como doutor da Igreja, é um processo que é relativamente simples, não tem a mesma complexidade metodológica ou procedimental que tem uma canonização, mas nem por isso é um processo que seja comum. De todas as miríades de santos que existem, fui consultar e só existem 38 doutores da Igreja. E mesmo assim, um, 38. Quem é que são os doutores da Igreja? Não vou ler a lista dos 38, mas assim, nomes que todos nós conhecemos seguramente: Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerónimo, São Gregório Magno, um, estes quatro, chamados os quatro grandes doutores do Ocidente, e depois também os quatro grandes doutores do Oriente: Santo Atanásio, São Basílio Magno, São Gregório, um, e São João Crisóstomo. Aqui, São Gregório Magno, do Ocidente, e há o São Gregório Nazianzeno, que é do Oriente. Depois, obviamente, o doutor Angélico, São Tomás de Aquino, São Boaventura, também é conhecido como doutor seráfico, Santa Teresa d'Ávila, que foi a primeira mulher doutora da Igreja, foi proclamada em 1970, penso que morreu em 1582. Depois Santa Catarina de Sena, doutora mística, co-patrona da Europa. Santa Teresa de Menino Jesus, a Santa Teresinha, Santa Teresa de Lisieux, que foi proclamada por São João Paulo II em 1997 como doutora do caminho, do pequeno caminho, não é? Do caminho da infância espiritual. Depois Santa Hildegarda, agora mais recente, já proclamada por Bento XVI. E o Papa Francisco declarou São Gregório de Narek, que é um arménio, um, proclamou também doutor da Igreja. Portanto, um, Newman é o 38º doutor da Igreja, proclamado. Foi canonizado em 2019 pelo Papa Francisco. Penso que já comentámos isso no episódio que fizemos sobre São João Henrique. E depois da canonização, só para se perceber um bocadinho como é que o processo funciona, depois da canonização foi apresentada uma petição e foi elaborada uma positio, que é um dossiê que é preparado pelo postulador, em que pede que este santo fosse reconhecido como doutor da Igreja. Portanto, foi depois, na sequência,
da canonização em primeiro lugar e depois desta petição, dia 1 de novembro, portanto, no dia em que nós gravamos, há 3 dias atrás, ou há 2 dias atrás, já passa da meia-noite, dia 1 de novembro, na solenidade de Todos os Santos, durante a missa, eh, na Praça de São Pedro, foi proclamado doutor da Igreja. Acho que não sei se me esqueci de alguma coisa aqui neste ponto. Doutor da Igreja, com o patrono da educação, São John Henry Como já Newman, disseste, tal e qual. é um, enfim, é um herói pessoal, mas há de se tornar ainda mais herói pessoal porque eu ainda tenho para ler dele. Eu li, já, pronto, já publicámos talvez há 2 ou 3 anos o episódio sobre a apologia pro vita sua, que é a sua defesa autobiográfica, hum, e provavelmente o escrito mais famoso. Também li a carta ao Duque de Norfolk, que é uma carta muito boníssima, o que é que eu disse? Muito bonita, peço desculpa, sobre o tema da consciência, da formação da consciência, e isto numa polémica contra, agora não quero dizer as neiras, mas teria sido contra à data antigo primeiro-ministro, Disraeli, meu Deus. Benjamin Disraeli terá sido, ou era contra o. Enfim, não interessa. Enfim, uma acusação na sequência da proclamação do dogma da infalibilidade papal, em que há um ex-primeiro-ministro, eu disse ver estas coisas, que acusa, diz que os católicos com a infalibilidade papal vão se tornar, obviamente, no Reino Unido, um país maioritariamente anglicano, que se tornariam em pessoas perigosas porque obedeceriam ao Papa e provavelmente e potencialmente contra a coroa inglesa ou contra o regime inglês, o que fosse. E o John Henry Newman responde, não senhora, quer dizer que a infalibilidade papal eh, não só tem limites naquilo que é a determinação determinada de um dogma, mas também tem limites naquilo que é na aplicação da vida, ou seja, um Papa não pode ditar o que quer que seja quanto àquilo que são, aquilo que é de matéria opinável, por exemplo, em que partido é que votamos, para dar um exemplo. Portanto, não me recordo que este fosse um exemplo dado pelo São John Newman, mas pronto, ele deixa claro que há uma liberdade de consciência pronto, que é dada a cada questão, cada homem. Aliás, é nessa carta ao Duque de Norfolk. O Duque de Norfolk já agora foi uma família que se manteve sempre católica, se posso dizer um ducado que se manteve católico desde a Reforma Anglicana, mas é nessa carta em que ele utiliza aquela famosa expressão de que a consciência é o vigário aborígene de Cristo, não é? A consciência é o vigário aborígene de Cristo. Uma consciência naturalmente bem informada é o próprio Cristo, o vigário de Cristo que em nós nos orienta. É uma expressão muito engraçada. Mas depois tem outras grandes obras, o ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, que começou a ser escrito enquanto anglicano e concluído já enquanto católico, aliás, foi precisamente, ou seja, ao estudar aquilo que era o desenvolvimento das doutrinas cristãs, ele percebeu que a verdade se encontrava na Igreja Católica, a ideia de uma universidade, que eu já mencionei há pouco, não é? Portanto, quando ele foi reitor da Universidade de Dublin, o primeiro reitor da Universidade de Dublin, o que profissionalmente foi um desastre, mas deixou-nos este legado destas conferências que ele deixou pronto, que sobrevivem, ou pronto, que se mantêm bastante atuais, nomeadamente esta ideia de que um currículo universitário que abdique da teologia como rainha de todas as ciências, enfim, é um currículo que no limite não faz sentido, não é? E o ensaio em auxílio de uma gramática do sentimento, onde ele explica o que é o sentido ilativo, onde no fundo é uma crítica ao racionalismo, ao cientificismo, não sei se assim se diz, ou seja, aquela ideia de que só se consegue provar alguma coisa pelo método científico, pelas provas. Ele diz que esse método é insuficiente para se provar. O sentido ilativo, esta ideia de que nós
temos, no fundo, vamos buscar várias provas, seja provas concretas da ciência, seja intuição, etc., para formarmos aquilo em que nós acreditamos. Enfim, não me querendo alongar, quer dizer, Saint John Newman foi declarado doutor da Igreja, naturalmente, porque tem uma obra, uma vasta obra escrita. E depois também esta ideia interessante que John Henry Newman foi um precursor do Vaticano II, não é? Daquilo que a Igreja propôs no Vaticano II, que no fundo é o homem no mundo moderno. E o mundo moderno, o que é? É um mundo em que ou seja, é um mundo pós-cristão, é um mundo em que, entre aspas, podemos dar por concluída a era cristã, não é? E como é que nós devemos estar nesse mundo? E o John Henry Newman, quer dizer, obviamente vivia num mundo cristão no sentido em que vivia numa realidade anglicana, mas ainda assim com tendências liberalizantes. Já agora remeto aqui os nossos ouvintes para o episódio que gravámos com o nosso querido amigo António Pedro Barreiro Barreiro sobre o liberalismo, mas de facto neste mundo liberal, pós-cristão, muitas vezes anticristão, esta procura, esta candura na procura da verdade que foi a vida de John Henry Newman é sem dúvida um exemplo para todos nós e, como dizia há pouco, um precursor do Vaticano II que, entendido de forma ortodoxa e à luz daquilo que é a tradição da Igreja, não é mais do que um chamamento, sobretudo do envolvimento dos leigos na missão de evangelização do mundo, que é, enfim, mais urgente do que nunca. Mas pronto, é uma grande alegria. E, Bernardo, não sei se queres aqui dar mais alguma nota, mas se calhar passávamos para o último ponto, que é o tema do Halloween. Estamos também em cima Sim, do acontecimento. uma nota breve, só para também ehm, falar daquilo que é uma tendência recente e visto que estamos no tempo, ou seja, nós tradicionalmente, aqui a tradição cristã olha para novembro, ou convida-nos, melhor até, convida-nos em novembro, para ser um mês em que refletimos e rezamos por aqueles que já partiram, e portanto começa com a grande festa de Todos os Santos, dia 1 de novembro, e depois, logo dia 2 de novembro, é chamado o Dia dos Fiéis Defuntos, em que somos convidados. As pessoas muitas vezes pensam que é no dia 1 de novembro, mas é o dia próprio, é o dia 2 de novembro que somos convidados a visitar os cemitérios e, portanto, tradicionalmente, o mês de novembro é um mês em que somos convidados a contemplar estas realidades, do fim da vida. E nesse contexto, curiosamente, o Halloween acaba por surgir um pouco deste contexto. O Halloween, para quem não saiba, deriva da expressão All Hallows Eve, que significa a véspera de Todos os Santos, a véspera do dia de Todos os Santos. Portanto, é a véspera do dia 1 de novembro, a solenidade de Todos os Santos. Um, e nos séculos medievais, esta vigília era um tempo, claro está, de oração, de penitência e recordação da alma dos santos e dos falecidos, portanto, um tempo de preparação espiritual para estas duas festas. Entretanto, com o tempo, especialmente nos países anglófonos e sobre uma forte influência da, da cultura comercial norte-americana, este Halloween, esta véspera de Todos os Santos, foi-se transformando numa celebração pagã e secular, centrada naquilo que nós sabemos, nestas figuras demoníacas, bruxaria, morte, horror, de práticas supersticiosas, de ocultismo, sobretudo, e talvez mais grave que tudo isto, de banalização do mal, banalização do inferno, para não dizer exaltação do mal, mais até do que banalização. E de facto é algo que é grave. Os exorcistas dizem-nos que, que muitas vezes esta é provavelmente a data do ano em que há mais possessões demoníacas, em que as pessoas se expõem, às vezes inconscientemente, ao,
a ação demoníaca, que abrem as portas para que eh, o demónio possa ter mais algum domínio sobre si, e por isso é mesmo importante recordar aqui esta mensagem de que eh, podemos, sem dúvida, fazer alguma coisa na véspera de Todos os Santos, mas se queremos fazer, por que não recordar as boas tradições que nós temos na nossa cultura? Não precisamos de importar más tradições, que já temos várias, mas manter as boas tradições. Por exemplo, havia a tradição muito portuguesa do pão por Deus, mas seja o pão por Deus, seja por outra coisa qualquer. Evitar tudo o que seja um culto ao mal, um culto ao ocultismo, ao medo, ao horror, e que façamos deste tempo, como todos os tempos, de um tempo para valorizar aquilo que é o verdadeiro sentido desta data e deste mês, que é a vitória de Cristo sobre a morte, e o aprofundar desta ideia da comunhão dos santos. Um, Lá está, se queremos celebrar alguma coisa, eh, recuperemos então as boas tradições, como o pão por Deus, e quer dizer, e acho que seria, não sei se viste, Vasco, mas apareceu um vídeo da Ministra da Energia e do Ambiente a brincar ao Halloween, que eu acho que era uma coisa perfeitamente evitável se tivesse ouvido este nosso episódio. Confesso que não vi, não tenho seguido essa ministra, Mas apareceu mas no jornal. depois eu não tenho por hábito ver o jornal, mas pronto, mas agora já fica a saber. Eh, o mais grave é isso que me disseste, não é? Ou seja, andamos a brincar com o maligno, não é? Ahm, não queres esquecer aquela frase famosa e muito certeira que a grande vitória do demónio é. A grande vitória do demónio é. Enfim, obviamente eu estou sempre a adulterar frases, já sabem, mas a vitória do demónio é fazer com que as pessoas não acreditem nele, não é? Portanto, porque assim não tem que se preocupar com nada. Isso é Screwtape Uh, Letters, ou não? Não. sim, refere isso no nas Screwtape Letters, mas não sei se esta frase não vem. Está-me a soar a Dostoiévski, eu devo estar enganado. Também é Mas possível. pronto, mas sim, o Screwtape Letters diz isso claramente, alguns. Mas depois, quer dizer, sobretudo aquilo que tu disseste é o mau gosto, né? Eu acho uma coisa de péssimo mau gosto. E recebo fotografias de miúdos, miudinhas, quer dizer, vestidos com mascarados de mortos, com sangue, e faz-me imensa confusão. Eu era absolutamente incapaz de mascarar os meus filhos dessa forma. Acho estranhíssimo. Ahm, Eu acho que e não tem depois nada a ver essa connosco. tem a Acho que ver não tem nada connosco a ver e connosco. essa cedência a enfim, uma mentalidade consumista. Isto tudo no final do dia, para além de É isso? tudo o grave, é uma cedência, uma mentalidade consumista que nos gabamos todos de condenar e dizer e de criticar, mas depois também cedemos todos a isso, à primeira coisa. E não tem nada a ver connosco, tem nada a ver connosco. Isto é puro marketing e neste caso é um marketing perigoso. E eu não conheço muito bem a história do Halloween, ok? Mas há um livro que tenho, pronto, e que, enfim, para quem, enfim, é da Lucerna, que é uma editora enfim, na qual eu tenho muita confiança. É um livro que se chama A Noite das Bruxas, portanto devem encontrar no site de Lucerna. História da festa de Halloween, é escrito por um italiano, Paolo Gulisano, e um Brid O'Neill. Brid O'Neill, não sei se não deverá ser irlandês, porque falam aqui muito, ou seja, segundo consta aquelas ideias, aquela história das abóboras, etc., que ele vem tudo de assim, mitos e de histórias irlandesas. Portanto, para quem se quiser saber uma Hum. história do Halloween, enfim, pelo menos escrita do ponto de vista de uma editora na qual, enfim, acho que tu e eu temos confiança que é Lucerna, acho que esta Noite das Bruxas poderá ser interessante. Pronto. Eu também não. Às vezes estas histórias, estas tradições têm algo de bom. Ou seja, por exemplo, o horror, como é que eu ia dizer? Não me escandaliza o horror, não sei se eu posso entender, ou seja, coisas assustadoras, isso não me escandaliza, ou seja, se calhar na origem desta abóbora está uma coisa, uma história engraçada, também para nos confrontarmos com aquilo que é
o mal, mas de uma forma sã, não é? Não, não no sentido de invocar o mal, mas de confrontar com o mal de uma forma sã. Pronto, enfim, agora se calhar é melhor não me esticar muito, porque depois também não, já é tarde e não vou saber explicar bem isto que eu quero dizer. Mas às vezes pronto, há aqui na origem histórias engraçadas, mitos, ehm, mas infelizmente depois degeneram facilmente em coisas anticristãs, coisas consumistas. Portanto, isto é mesmo o demónio no seu torno mundano a rir-se de nós. Para mim, o Halloween não tem interesse absolutamente nenhum. Mas pronto. Mas pronto, e é isto, não é? Eu tinha dito que trazíamos podíamos trazer agora, só mesmo para acabar, uma recomendação de alguma coisa, não sei, Bernardo, tens, não sei, algum Olha, ó livro, Vasco, acho que hoje a filme. recomendação se faz sozinha, não é? É a carta. É a É carta verdade, é apostólica. verdade, é verdade, faz Já sozinho, é, já é entretenimento para algumas horas. tens toda a razão. Mas deixa-me fazer a minha nota cultural, uma recomendaçãozita cultural. Vais-te rir, Faz a mas recomendação cultural, faz, pronto, Vasco. eu faço, Eu não tenho nenhuma para acrescentar, mas não eu, trouxe. eu, eu gosto também Esqueceu-se. de ir falando aqui, enfim, uma nota cultural, não é? Eu gosto de ir falando aqui de algumas bandas, concertos, o que seja. Na última vez falei dos Golpes e hoje falo dos Sétima Legião. Os Sétima Legião são, a meu ver, uma das grandes bandas portuguesas, neste caso dos anos 80, e eles juntaram-se agora para dar alguns concertos. A Sétima Legião, de que faz parte o Rodrigo Leão, que depois teve uma carreira sólida, até enquanto compositor, com bastante sucesso. E pronto, que a Sétima Legião, basta dizer que é uma banda, quer dizer, assim, gaita de foles, não é? Então vão dar uns concertos no Porto e em Lisboa no final de novembro, início de dezembro. Portanto, pronto, fica aqui a dica cultural de ir ouvir os Sétima Legião, porque são uma boa banda portuguesa com, pronto, tem aquela música mais famosa, duas músicas, não é? Porque nunca esqueci, porque não esqueci e os Sete Mares, não é? Não sei as conhecidas, mas fica aqui a dica de ir ouvir esta banda portuguesa que, enfim, de que eu pelo menos gosto muito. Estás a ver? Eu tenho notas culturais. Para a próxima tens de Pois trazer acho. uma também, está bem? Assim farei. E como sempre, que as vossas vidas, mesmo nestas conversas triviais, nunca deixem de ser uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.